Vamos com calma aí no exercício 13, que ele é bem teórico e complexo. Tá em série, pegaram um exercício de associação em série e conseguiram complicar. Mas vamos entender. Eu vou ler com vocês aí o enunciado para entenderem. Um circuito formado por dois resistores, R1 e R2, é isso aqui, tá? A voltagem entre os pontos A e C é 10 volts, então entre A e C eu tenho 10 volts. Se aqui for 9 volts, aqui é 1. Se aqui for 7, aqui é 3. Tem que ter isso em mente, né? Porque a voltagem na série se divide. A intensidade da corrente que chega ao ponto A é de 60 mA. Isso é importante saber. Se no ponto A vai passar aqui, ó, 60 mA, vai passar 60 mA em R1, 60 mA em R2, tá? Que está em série, a corrente é a mesma. E o gráfico representa a diferença de potencial entre A e B do resistor R1. Veja bem, se está passando 60 mA entre A e B, o gráfico é só do R1, tá? 60 mA ali entre A e B, qual é a voltagem que vai puxar entre A e B? 6 volts. Então na 13A, quando ele perguntar qual a voltagem em cada resistor, o R1 você já sabe, ó, se é 60 mA que está passando, vai puxar 6 volts. Então R1 está puxando uma voltagem de 6 volts. Lembra que o total era 10? Isso aqui é 6, aqui é 4. Por quê? Porque o total tem que dar 10 volts, né? Ele falou lá no enunciado. Letra B, a resistência elétrica de cada resistor. Resistência de cada um. Vamos calcular. O primeiro R1, vamos fazer do R1. A resistência lá, eu não sei. A voltagem dele é 6. E a corrente elétrica que passa por ele é 60 mA. Lembra que o mili vale 10 a menos 3. Só colocando aqui. 60 mA vezes 10 a menos 3. Então, 60 vezes 10 a menos 3 é 60 vezes 0,001, que é a mesma coisa que 1, 2, 3. 0,06, tá? 1, 2, 3. É isso aí. E esse é o valor da corrente, que vai passar pelo R1 e R2. É a mesma corrente, né? Então é só passar isso aqui dividindo. 6 dividido, vai caber? Não, eu vou resolver direto. 6 dividido por 0,06 dá 100 ohms. Sabendo disso, vou fazer a mesma conta para o R2. Né? A voltagem do R2 é 4, olha só, 4. Não sei a resistência, mas a corrente é a mesma. 4 dividido por 0, eu sei que dá um número quebrado, mas eu vou fazer ao vivo na minha calculadora. 4 dividido por 0,06 dá 66,6666666. Que eu arredondo para 66,7, tá bom, né? 66,7. E na letra C, qual é a resistência elétrica do resistor equivalente? Veja bem, se está em série, um mede 100 e o outro 66,7, série soma, né, resistência equivalente 100 mais 66,7. Resistência equivalente 166,7 ohms. Ohms. Exercício 14, vamos junto. Considere a associação de resistores submetida a uma voltagem VAB. A corrente I2 que passa o resistor R2 é 3 amperes. Ele está falando que por aqui vai passar uma corrente de I2, 3 amperes. Tá? Qual o valor da voltagem AB? Gente, bem simples. Circuito que está ligado em paralelo, a voltagem é a mesma para todo mundo. Tá? Então, para achar essa voltagem, é só achar a voltagem que está aqui. Mas não temos dados. Então, só vou achar a voltagem que está aqui. Temos dados aqui, ó, olha só. Eu tenho a resistência à corrente. Então, se eu fizer para esse pedaço aqui a voltagem daqui que é resistência 6, corrente 3, 18 volts, isso quer dizer que eu tenho 18 volts aqui, eu vou ter 18 volts aqui, 18 volts aqui, 18 volts aqui, 18 volts aqui, tá? Por estar em paralelo. Letra B.
Qual o valor da resistência? Não, qual o valor das correntes que passam pelos resistores R1 e R3? Então, se eu sei que aqui é 18 volts, aqui também é 18 volts, aqui também é 18 volts, eu conheço aqui os volts e a resistência, dá para achar a corrente. Eu conheço aqui, ó, 18 volts e a resistência, é só achar a corrente, aplicando a fórmula. Então a gente faz aí para o primeiro pedaço, por exemplo, a resistência é 12 e a voltagem é 18. Quanto vai dar a corrente aqui? A resistência aqui é 4 e a voltagem é 18. Quanto que vai dar a corrente aqui? Bom, 18 dividido por 12... Hoje eu estou na preguiça, então vamos usar a minha calculadorinha que eu achei jogada lá. 18 dividido por 12 dá 1,5. 18 dividido por 4 dá 4,5. Pronto, achamos aí. A corrente aqui é... E tinha dado quanto? 1,5, né? E aqui tinha dado quanto? 4,5. Pronto, achei as correntes. Letra C, qual a resistência equivalente entre os pontos A e B? Tá, entre os pontos A e B eu estou pedindo a resistência equivalente do circuito todo aqui, no caso, né? Vamos fazer um primeiro multiplica, depois soma e divide, acho que tá brincando. Como que a gente faz? Ah, não sei, dá para pegar aqui, de repente, ó, 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4, pega o resultado e faz a mesma coisa com o 12. Ou eu posso fazer 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6, pega o resultado e faz a mesma coisa com o 4. Eu posso pegar também 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4, pega o resultado e faz a mesma coisa com o 6. Eu posso juntar de 2 em 2? Posso, né? E pegar o resultado. Então a ordem, quando está tudo em paralelo, a ordem não altera em nada. Para mostrar para vocês que não altera em nada, eu vou pegar o 12 com 4 e juntar o paralelo, né? Deles. 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4, 48 por 16 dá 3. Então é como se eu juntasse esses dois e tivesse um de 3 agora. E aí eu faço 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Eu já fiz essa conta milhares de vezes para saber que dá 2. Pronto, fiz a C. Exercício 15, explicação de curto-circuito. A corrente elétrica vem por aqui, chega lá, né? Sai desse ponto, vai até esse. A pergunta é: calcule a associação de resistores, né, entre os terminais A e B. Veja bem, se fosse sem esse risquinho aqui, ó, seria uma associação em série. 3 mais 5, 8, 8 mais 8, 16. Aí teria acabado. Mas isso aqui é o quê? É um curto-circuito. Os curtos-circuitos, eles anulam tudo aquilo que está em paralelo com eles. Isso quer dizer o quê? Que a minha corrente elétrica, ela tem que passar por aqui. Ela tem um caminho só. Chegou aqui, ela tem dois caminhos. Um caminho tem a resistência de 8 e o outro caminho ela não tem resistência nenhuma. Ela vai enfrentar essa resistência para passar ou ela vai cortar caminho por onde não tem resistência? Ela corta caminho, obviamente. Então, esse resistor é como se ele não existisse para mim. A corrente elétrica não vai passar por ele. Vai passar por aqui que não tem resistência. Resistência equivalente. 3 mais 5, 8. Ignorei o outro 8 lá. Continuando com as teorias de curto-circuito, esse exercício 16 fala assim pra gente. Qual é a corrente fornecida pelo gerador no circuito se ocorrer um curto-circuito entre os terminais do resistor R1? Então, a ideia é assim, ó. Eu coloco aqui um curto-circuito aqui. O que vai acontecer com o R1, se você acompanhou o exercício passado? A corrente elétrica deixa de passar pelo R1. Ela vai sair daqui, chega aqui, ela pula para cá e continua. Então o R1 para mim não existe. Ele quer a corrente elétrica nessa situação. Tá? Liguei o curto-circuito aqui, então ele não existe, eu vou usar só os outros. E aí como que eu faço? Usando os outros em consideração. Faz a associação do paralelo entre 3 e 6. Cansei já de fazer isso, mas tá bom. Vai dar 2, pronto. Tá? Então eu vou ter a voltagem, resistência e corrente. Voltagem para mim, 12 volts. Resistência 2. Corrente 6 amperes.
E aí a letra B. Quando ocorre um curto-circuito entre os terminais de R2. Então vamos colocar aqui, ó. O curto-circuito agora acontece aqui, ó, entre os terminais do R2. Então a corrente elétrica ela sai daqui, ela passa para cá. Chega aqui, ela tem os dois caminhos, né? Ou R3 ou R2. Só que o R2 está em curto-circuito, veja bem. Então ele não vai passar pelo R2. Tá? Só que, se você parar para analisar, o curto-circuito está em paralelo com o R2, está em paralelo com o R3 também. Porque a corrente, esse curto-circuito, ao invés de desenhá-lo aqui, por exemplo, eu poderia tê-lo colocado assim, ó. E aí, que é a mesma coisa, né? E a corrente elétrica, na verdade, ela teria então três caminhos, né? Aqui tem resistência, aqui tem resistência, então eu também ignoro. Por quê? Porque está todo mundo em paralelo ali, tá? Lembra, o curto-circuito anula tudo aquilo que está em paralelo com ele. Se o R2 está em paralelo com o curto-circuito, mas está em paralelo com esse, então o curto-circuito anula tudo que está em paralelo, certo? Nesse caso aí. Olha, tem três caminhos. Ele vai pegar o caminho sem resistência. Então eu tenho um Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, isso virou a minha B. Olha, economia. A voltagem é 12, minha resistência que sobrou 2, 6 amperes também vai dar. Chegamos aí então ao... Peraí que abri um negócio aqui. Deixa eu fechar. Chegamos então aí ao exercício 17, último. E vamos corrigi-lo. Curto-circuito também. Determine a resistência equivalente se a chave S estiver aberta. Se a chave S estiver aberta, um interruptorzinho aqui, não tem corrente elétrica por aqui. Então é como se isso não existisse. Essa é a questão. A chave S aberta não deixa passar corrente elétrica ali. Então aquilo ali não existe. Calcule a resistência equivalente. 10 com 10, se você fizer o paralelo. 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Os espertos sabem que vai dar 5, né? Porque metade de 10 tem 2. Metade de 10, então. 10 dividido por 2 vai dar 5. 100 dividido por 25. Então é como se eu juntasse esses dois e ficasse 5. 10 mais 5 mais 10. 10 mais 5 mais 10. 25 ohms. Isso na letra A. Agora, na letra B, considere a chave S fechada. E aí eu faço um curto-circuito entre os pontos D e C. C e D. Se eu tiver a chave S fechada, eu tenho aí ó, um curto-circuito bem nesses pontos. Então veja bem, minha corrente elétrica vem por aqui. Chega aqui, ela tem 3 caminhos para percorrer. O primeiro caminho tem resistência, o segundo caminho não tem, o terceiro tem. Então tudo que está em paralelo deixa de existir e a corrente elétrica vai fazer esse caminho. Ou seja, eu tenho uma associação em série de 10 mais 10, 20 ohms. Galera, terminamos essa videoaula. Se você acompanhou até o final, curte, dá um like aí no meu videozinho para dar uma força. E vamos criar uma senha aqui. De repente eu dou um pontinho extra para quem me falar a frase na próxima aula. Só para aqueles que acompanharam a correção até o final. Vamos colocar assim. Fala assim, professor Diego... Não sei, calma, vamos pensar. Um pause aqui para eu pensar numa frase de efeito. Acho que já sei. O primeiro de cada sala que me falava, olhando para o ano vigente de 2020 apenas, primeiro de cada sala que me falar, professor, o Homem de Ferro é o melhor Vingador. Aí eu penso se eu dou um pontinho extra ali. Fica o nosso segredo aí das videoaulas. Quem acompanhou até o final vai ter essa frase gravada. O primeiro de cada sala, valendo aí. Gente, bom estudo. Até mais. Tchau, tchau.